Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, né? Vamos fazer nossa prece, já estamos na nossa hora, já 20 horas, né? E 1 minuto. Então vamos preparar o nosso ambiente, né? Convidando a todos para fecharmos os olhos e mentalizarmos muita luz nos envolvendo, espiritualidade amiga em torno de nós. Jesus nos abençoando com as suas energias, com o seu pensamento amoroso, com a sua luz, com a sua paz, envolvendo os nossos corações, nessa branda energia que adentra o nosso lar, que adentra o ambiente onde nós estivermos. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conectados através do fio da oração, que estão ligados a este estudo a partir de agora, ligados a Ti, ligados a Chico Xavier, André Luiz, ligados à espiritualidade e ao plano superior, aurindo do alto as forças revigorantes que jorram num fluxo incessante de amor, de saúde, de paz, adentrando cada célula do nosso corpo, adentrando os campos energéticos do perispírito, adentrando a nossa mente, adentrando o nosso coração, estimulando as qualidades potenciais que todos temos, a presença divina dentro de nós, que deve se desenvolver e se agigantar ao longo do tempo, irradiando amor e paz, criando uma aura luminosa ao nosso redor, em torno de todos aqueles que compartilham a existência conosco. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o ensino de hoje. Ajuda-nos a discernir, a termos clareza, lucidez e a enxergarmos também as melhores maneiras de colocar em prática tudo o que aqui estudamos. Que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, acima da nossa, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Você começaram a ver muito anúncio aí, vocês vão naqueles 3 pontinhos em cima do anúncio ali, tem 3 pontinhos ali, aperta ali, vai aparecer ocultar anúncio, tá? Você coloca ocultar anúncio, aí aparece, por que você deseja ocultar este anúncio? Não gosto de anúncios em vídeos, não gosto desse anúncio, aí você escolhe o que que você coloca ali, tá bom? Tá? Não precisa ficar vendo o anúncio, nem precisa se chatear, tá? É só tirar ali que não tem problema. Certo, pessoal? Vamos começar, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual fazemos parte. E nós estamos todas as noites aqui estudando, né, com vocês, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? A gente começa e terminamos por volta das 21, né? Geralmente passa um pouquinho, mas o horário é mais ou menos esse aí, tá? Uma hora de estudo que pretendemos seja bastante proveitosa, estudando a doutrina espírita sempre, cada noite é um estudo diferente. E você pode participar, né? Você pode questionar, pode fazer perguntas, né? Pode colocar a sua opinião e participar conosco. A gente vai tentando interagir aí com a área de texto, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo ok aí? O som, tudo tranquilo? Chame as outras pessoas que vocês sabem que gostam, né? Nós estamos na página Espiritismo Brasil hoje, que eu consegui entrar aqui, deu tudo certo. Mas chame, né? Marca o pessoal aí, chama aí pro pessoal que às vezes está perdendo o estudo, né? Às vezes o pessoal fica meio perdido mesmo. Então você chamando aí, o pessoal já é puxado para cá, tá?
Então, todas as sextas-feiras a gente tem o estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Eu não estou vendo o comentário de vocês. Isso é ruim porque eu preciso interagir com vocês, né? Vamos ver se eu consigo aqui dar um jeito. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Só um instantinho. Vou tentar entrar numa outra conta para. Acho que está com algum probleminha aqui. Vou ver se eu consigo ajeitar. Para ver direitinho, né? Porque aí a gente pode interagir melhor, né? Senão fica difícil, né? Agora eu tô vendo. Agora sim. Vocês estão vendo? Tá vendo? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok aí? Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos, a gente, né? Vocês me falam se tiver algum problema, aí vocês me dão um toque, tá? Então vamos dar a sequência, né? No livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 5, Influenciação. Saindo da reunião mediúnica, né? Que o André Luiz ele está junto com o Alexandre, né? Que é o instrutor dele. Terminou a reunião mediúnica numa casa espírita, né? Que é um grupo que o Alexandre acompanha. E aí eles estavam observando os comentários após a reunião, a conversa entre os participantes. O Alexandre estava comentando sobre o vampirismo, né? Comentamos vários assuntos relativos ao vampirismo, né? E aos problemas para os seres humanos, para todos nós, que precisamos melhorar os nossos hábitos, né? Precisamos limpar o vaso físico através da sublimação dos nossos pensamentos, através da melhoria dos nossos hábitos, né? Da limpeza das nossas intenções, tá? Isso é muito importante para nós nos libertarmos da obsessão, nos libertarmos da vampirização, dos vários tipos de vampirização, tá? Então, e aí o Alexandre falou para André Luiz, né? Olha, você ficou espantado com a, a, as bactérias lá, as lesmas, aqueles micro-organismos, né? Sugando as energias ali nos órgãos genitais, nos outros órgãos, no estômago, né? Dos participantes lá, conforme os hábitos deles, inferiores, né? Então você ficou espantado com esses micro-organismos vorazes. Agora você vai ver as companhias espirituais dos encarnados, que ficaram esperando lá fora, né? Você vai ver agora aqueles que compartilham desses micro-organismos, né? Quem que propicia esse contágio, né? Junto com os encarnados, né? Eles ficaram esperando lá fora, né? Então nós vamos ver, né? O André Luiz lá fora, né? Nossa. Então vamos lá. Aí eles estavam saindo, né, do centro, tá? Os encarnados e o Alexandre e o André Luiz também, conversando e tal. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Então, o André Luiz falando da diferença que ele sentia do ambiente de dentro, do ambiente da casa espírita, o ambiente interno, protegido ali,
né? Asepsiado, né? E o ambiente de fora, o ambiente público ali, fora fronteiras, além fronteiras da casa espírita, né? O ambiente pesava, o ambiente a atmosfera era de dentro, era impregnada de elementos balsâmicos, regeneradores, né? Fora o ambiente pesava, né? É muito interessante quando eu tinha uma atividade de domingo à tarde, né? Que visitava casas assim, né? Ia na região de favela, região pessoal necessitado, doente e tal. A gente passava a tarde visitando esse pessoal, né? E os ambientes das casas, os mais variados, né? Os mais variados. Você ir na casa das pessoas é diferente. Você ir em loco na casa das pessoas é diferente. Você pega ambientes espirituais bastante diversos e às vezes bastante difíceis, né? É interessante que a gente voltava para a casa espírita no final da tarde, a gente voltava para fazer uma descompressão, né? Até porque ia alguns médiums juntos, né, com a gente, algumas pessoas com uma sensibilidade maior, e a gente ia na casa das pessoas e os médiums percebiam certas coisas, sentiam, né? E aí quando a gente voltava para o centro para fazer essa descompressão, como se fosse uma câmara de descompressão mesmo, né? Para tirar aquela vibração mais pesada, atender até algum irmão que estivesse necessitando, algum espírito necessitado, né? Era muito interessante. Adentrar o ambiente da casa espírita é como se a gente estivesse adentrando assim num ambiente totalmente diferente, até que a gente nunca tinha percebido com tanta clareza, assim, sabe? Parece que a gente estava meio flutuando, assim. Era muito diferente mesmo. Você sair dos ambientes que a gente visitava e entrar assim no ambiente da casa espírita é uma coisa totalmente diferente. Uma sensação de gosto, de leveza, de bem-estar, muito interessante. Porque a gente vê o contraste, né? Esse contraste, ele é pedagógico, né? Ele ensina pra gente muita coisa, né? Das energias, a gente vai aprendendo a distinguir, né? O teor das energias, né? Então era bem interessante. É mais ou menos o que o André Luiz está falando aí, né? Que lá dentro do centro era um ambiente balsâmico e fora era um ambiente pesado, né? Acentuada-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Né? Você vê o André Luiz, né? Que a sensibilidade dele ficou aguçada. A hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Ele sentiu, ele ficou bem sensível, né? Porque era uma vibração estranha, né? Tá? O Ailton colocou, né? Tem pessoas que só pela aproximação já nos deixam incomodados, muitas vezes sem entender, né? É verdade, é isso mesmo. Ainda mais se a gente é mais sensível, né? Às vezes a pessoa é mais sensível do que ela imagina. Nós, né? Podemos ser muito mais sensíveis do que a gente imagina. Como é que a gente vai percebendo isso? É justamente quando a gente sente essas alternâncias de ambiente, ou quando você conversa com as pessoas, né? E você sente aquela energia. Não é nada materialmente, propriamente, que está chamando a atenção, né? Mas é alguma coisa meio invisível ali que causou um mal-estar, né? Então isso vai servindo para a gente de informação, né? Até sobre a nossa sensibilidade, né? Ok, então acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Por que emanações grosseiras da rua? O que tem na rua?
Ambiente onde qualquer pessoa passa, onde todo mundo passa, onde há um trânsito diário, semanal, né? O tempo todo é um trânsito, é área pública. Área pública, não tem ali uma limpeza da atmosfera ali constante, como no ambiente da casa espírita. Então sofre o impacto, as emanações mentais de todo mundo que transita ali o dia inteiro, o tempo inteiro. Né? Não apenas perto do centro, mas nas redondezas, mas em qualquer lugar das cidades, né? Em qualquer ambiente público você tem a somatória das energias. Você tem de tudo. Você tem de tudo. Tudo que existe no ser humano, todo tipo de energia, né, daí, tá? Então você junta a condição, a média da população é uma média meio baixa ainda. A média, a média energia, o padrão vibratório, médio, padrão vibratório, né? A média da vibração da coletividade é uma média meio baixa. Quando a gente fala, vamos elevar o pensamento, então você tenta elevar o seu pensamento, você tenta orar, né? Ler, tenta meditar, tal, mentalizar. É um esforço de elevar o seu padrão, o padrão com que normalmente você vibra, você pensa, você sente, você irradia. Então você tenta elevar, porque até no dia a dia a gente também não mantém uma média muito boa, né? A gente tem que ir melhorando a nossa média de padrão, né? De padrão mental vibratório, né? Certo, pessoal. Então, na população em geral, a média é meio complicada, tá? Meio difícil. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. E aqui a sombra espessa não é a sombra da escuridão da noite, propriamente. Não é a sombra da ausência de luz material, que então. Aqui está falando das lâmpadas elétricas dos postes ali, né? Semelhava-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, diante da sombra espessa. Né? Quer dizer, na visão espiritual do André Luiz, né, mais do que ver ali apenas a sombra da noite e a intensidade da luz, ele via até a luz mais apagada do que o normal, do que materialmente a gente vê. Por quê? Porque ele via ali aquela sombra espiritual, as energias do ambiente ali das ruas ali da cidade, né? É diferente, tá? Aspirando a novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Então ele está descrevendo aqui para a gente entender como é que é isso. Então, à medida que ele respirava, né, o ar ali de fora, né, ele percebia uma diferença grande. Parece que o oxigênio que ele absorvia, né, interessante, ele também absorve o oxigênio. Mas é espírito, Alexandre, como é que absorve o oxigênio? O oxigênio, embora seja um elemento, um átomo material, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fazem parte também da constituição do corpo espiritual dos espíritos. Os espíritos não é porque estão desencarnados, né, que o perispírito dele está totalmente livre dos elementos materiais. Eles também utilizam-se de vários elementos mais leves, mais gasosos, mais invisíveis ao nosso olhar. Né? Não tem aquela densidade de elementos mais pesados que nós precisamos aqui no corpo físico, mas eles ainda continuam tendo
na sua estrutura elementos materiais. Eles não se libertaram totalmente. Então eles também respiram oxigênio, respiram nitrogênio, hidrogênio e alguns outros aí, né? Tá? Então, à medida que ele respirava, o oxigênio parecia tocado de magnetismo. Quer dizer, tinha uma energia diferente ali, menos agradável, junto com o ar, né? A Ana Espina colocou, são mais sensíveis os espíritos? Sim, Ana. São mais sensíveis do que nós. Por quê? Porque não é o corpo que sente, é o espírito que sente. O corpo, na verdade, para nós, ele funciona como uma espécie de abafador das sensações do espírito. O corpo é uma espécie de filtro, na verdade. É uma espécie de redutor, é uma espécie de resistência, de abafador das impressões que o espírito recebe. Entendeu? Então, quando você não tem mais o corpo físico, você está mais exposto às sensações. Você está mais exposto, você está mais sensível. Logicamente que isso vai depender também do nível de elevação. Aqueles espíritos mais grosseiros, com perispírito mais pesado, mais grosseiro, eles estão sempre criando densidade para o perispírito, porque eles têm um pensamento mais materializado, né? Então eles atraem densidade. Então, mas à medida que vai se libertando desse caldo mais pesado da matéria, vamos dizer assim, a sensibilidade aumenta muito. Os espíritos sentem mais do que a gente. Os sentimentos, as emoções, né? As percepções, eles são muito sensíveis. Tanto que um médium, ele se torna mais sensível como médium quanto mais emancipado do corpo ele é. Quanto mais livre do corpo, quanto mais frouxa é a ligação entre espírito e corpo, mais ele tende a sentir as coisas, tende a ter faculdades mediúnicas. Então vocês percebem que é justamente quanto mais liberdade do corpo a gente tem, mais as faculdades se apresentam, aparecem, entendeu? Se mostram, certo? Ok, pessoal? Faz sentido? Tá? Então, vamos lá, né? Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas, né? O André Luiz, né? André Luiz de si para consigo, né? Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração. Ele fez, puxa vida, como é importante a oração, né? Que diferença, o ambiente onde se ora, um ambiente protegido pela oração, pelas presenças amorosas, pelos cuidados, pelas proteções espirituais, um ambiente diferente, totalmente diferente. Então, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior. Onde você tem essa conjugação, né, de oração e serviço de espiritualidade superior, você tem um ambiente gostoso, leve, refrescante, suavizante, revigorante, calmante, estimulante, tá? Certo? E todos nós temos o nosso ambiente particular, né? Nós temos o ambiente coletivo da nossa casa, das instituições, né? Dos agrupamentos, edifícios e tudo mais. Mas nós, né, nosso apartamento, nossa casa e tal, mas nós temos a nossa psicosfera. Nós temos a nossa psicosfera. O que é a nossa psicosfera, Alexandre? Psicosfera é o nosso campo áurico, nosso ovo áurico, né? Como se fosse uma forma ovalada em torno de nós. Não é? Então, essa psicosfera,
né? É como se fosse a nossa atmosfera individual, a nossa psicosfera. Psicosfera porque está sujeita ao nosso psiquismo. O que a gente pensa, o que a gente mentaliza, o que a gente sente, o que a gente deseja, o que a gente almeja, as intenções, né? O que você se fixa, tudo fica ali sendo projetado nessa tela de projeção ovalada que é o nosso campo psíquico, que é o nosso campo áurico. E aí nós teremos as irradiações que nos caracterizam, com cor, com forma, com cheiro, com movimento, bom hálito ou mau hálito mental, né? Um bom hálito mental ou um mau hálito mental, tá? Então, a Jerusa, então ficamos dentro de um ovo de energia. É mais ou menos isso. Ela tem uma forma meio ovalada, né? Não dá para dizer que é uma forma, uma esfera, não é exatamente uma esfera, né? É uma forma ovalada, né? Em torno de nós. Tá? Certo? A Maria Lígia pergunta: quando confiamos, baixamos a nossa guarda e ficamos mais desprotegidos? Não necessariamente, Maria Lígia. O confiar em Deus, o confiar na espiritualidade, né? Em si mesmo e utilizar dos recursos que você sabe que você possui, que os espíritos nos proporcionam, né? Quando a gente adquire discernimento, a nossa confiança, ela não é acompanhada de fragilidade. Pelo contrário, ela é acompanhada de força. A força da fé, da convicção, da determinação, da autoconfiança, da confiança em Deus, né? Então é aquela casa sobre a rocha que Jesus falava, né? Da fé, né? Tá? Então, o confiar não nos deixa desprotegidos, né? A gente não pode, diante das situações, das pessoas, nós não podemos ser ingênuos, excessivamente confiantes, acompanhado de uma boa dose de ingenuidade e falta de, às vezes, precipitação. Ou, né? Aí podem surgir situações que a gente esteja mais fragilizado, né? Mas essas são situações mais específicas que, por falta de discernir com acerto, por falta até de usar, muitas vezes, os recursos que nós podemos usar da fé, né? Com discernimento, da oração, né? Então, quando é acompanhada desse tipo de confiança, aí os resultados são bons, né? Tendem a ser melhores, né? A Cassileide, e o que fazer quando sentimos que o ambiente não está propício? A gente tenta melhorar o ambiente. Primeiro a gente tenta melhorar o nosso ambiente. Porque às vezes somos nós que não estamos muito propícios naquele momento. E às vezes podemos até estar, né? Mas o ambiente onde nós estamos não está muito bom, né? Então a gente pode orar, né? Pode orar pelo ambiente. Às vezes até se são pessoas conhecidas e você tem condição de propor alguma coisa, fala, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leiturazinha, né? Talvez fosse bom, né? Para melhorar o ambiente, para o ambiente ficar tranquilo, né? Tem muitas pessoas que diante dessa possibilidade, as pessoas recebem muito bem quando elas são mais receptivas às questões da fé, né? A ajuda que você possa levar, porque às vezes até elas estavam querendo mesmo que você fosse na casa delas para ajudar a fazer uma prece, às vezes chega lá a vibração não tá boa mesmo, justamente porque a pessoa está pedindo é porque está precisando, né? A situação realmente não está boa. Então a gente faz ali um evangelho, faz uma leitura, faz uma oração, né? Então isso já vai melhorando ali. Os espíritos que nos acompanham, eles já vão ali trabalhando para harmonizar, para limpar o ambiente, para harmonizar.
às vezes já socorrer algumas entidades que estão ali, né? Então, tem muita coisa boa que ocorre, né, quando a gente se põe a orar e a confiar, né? É muito importante, tá? Nós devemos tomar cuidados, né? Então, por exemplo, se a pessoa é muito sensível, a pessoa é médium, muito sensível, e aí tem uma família lá, tem uma situação lá que estão pedindo socorro, né? E você sabe que é uma situação meio grave. Não é bom o médium ir sozinho. Não é bom ir sozinho, não é bom ir desacompanhado. É bom levar uma pessoa que também conheça sobre mediunidade, né? A aplicação de passe, que também tenha preparo para fazer um evangelho, para ajudar, né? Então, se a pessoa é médium, ela tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes ele vai assim, meio de peito aberto, assim, e tem que se preparar antes de ir também, viu, pessoal? Porque não é porque vai no centro, porque está acostumado a lidar com os espíritos, que você tem que ir de qualquer jeito, né? Tem que ir preparado. Já vai orando em casa, já vai pedindo ajuda, né? Faz uma leiturazinha e tal. E de preferência junto com uma outra pessoa, pelo menos. Porque pode ajudar, no caso do médium sentir, que às vezes pode ser até difícil para o médium. Porque ele pode sentir um ambiente tão pesado que ele sente até uma propensão a incorporar. Entendeu? Ele pode até sentir, embora a gente não deva fazer isso numa casa, né, onde as pessoas desconhecem e tal, mas é que às vezes está tão difícil a coisa que o médium ele pode sentir uma dificuldade grande em se controlar, dependendo, né, da capacidade que ele tem. Então é bom ter uma outra pessoa que ajuda vibratoriamente e ajuda numa eventualidade, tá? Ok? Fazendo uma prece antes, fazendo uma leitura antes, tá? Agora, tudo isso faz parte do trabalho, né? Tudo isso faz parte do trabalho. E é uma coisa muito boa, né? Pode ajudar muito as pessoas, a família, né? Então é uma coisa que a gente já fez bastante ao longo do tempo, assim, sabe? Eu sempre gostei muito desse trabalho fora do centro, assim, sempre me chamou muita atenção, né? Então aqui a importância da oração, né? E do serviço da espiritualidade, né? A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera purificando-a, purificando-a, né? Então são fatores, pessoal, físico-químicos, a nossa matéria mental, as irradiações do ectoplasma que nós irradiamos, né? A força mental, as irradiações da prece, o auxílio do alto, isso tudo é físico. Isso tudo é físico, físico-químico. Existem reações que ocorrem, né, físico-quimicamente no ambiente. Os espíritos usam aparelhos de higienização do ambiente, de purificação. Existe um monte de coisa aí, entendeu? Que acontece quando a gente usa os recursos de elevação. Vocês colocaram, a Jerusa colocou música elevada também ajuda a elevar o ambiente. Sensacional. Muito bom, muito bem lembrado, Jerusa. Exatamente. A música é extraordinária. Para elevar o ambiente, para harmonizar. A música ela meio que desmaterializa, ela dissolve fatores deletérios do ambiente, né? Então é extremamente importante. Música elevada, né? A melodia, né? A letra, muito importante, né? E no nosso dia a dia também, tá? Na nossa casa, né? É importante, por exemplo, quem tem hábito, a Lucifaria, música clássica, principalmente, exatamente isso que eu ia falar, perfeitamente. Principalmente a música clássica. Não que outros gêneros, né, que a gente goste, não possam ser ouvidos, mas os espíritos chamam a música clássica a música divina por excelência.
Os planos mais elevados é mais música clássica do que música popular, do que música, né, mais próxima de nós aqui. É, lógico que tem clássicos e clássicos, né? Tem aqueles que a gente se identifica mais, tem aquele, né? A gente tem que aprender a gostar, né? Aprender a gostar. A gente vai criando ouvidos, mexe com o sentimento, né? Mexe com as nossas energias, isso a gente vai criando gosto. Tem gente que ouve música clássica, independente da música clássica, a pessoa fala, ai, que música triste. Porque ela associa qualquer frase melódica que seja mais profunda, ela já associa na cabeça dela com tristeza. Assim como qualquer pensamento mais profundo também. Ai, que coisa triste, falando de morte, não sei o quê. E não é, né? Tudo depende da gente criar capacidade de sentir, capacidade de se abrir e de experimentar, né? Tem vários gêneros, tem vários tipos de música clássica. Tem alguns tipos também que eu tenho dificuldade de ouvir e de gostar, tá? Mas tem algumas assim, aquelas mais suaves, mais melodiosas, assim, né? Menos agitadas, menos, eu gosto mais, assim, aquilo me faz muito bem, assim, né? Então, os espíritos dizem que é bom a gente ouvir, é bom colocar no ambiente de casa, entendeu? Isso ajuda até com relação às doenças. Por quê? Porque isso já tem até estudos demonstrando o poder que as músicas têm, principalmente músicas clássicas que têm sido estudadas. Elas têm frequências específicas que ajudam a tratar doenças, né? E espiritualmente, a gente sabe, como a gente está conversando aqui, a gente sabe que ela tem esse poder de eliminar energias deletérias, entendeu? Então é muito bom, né? Tá? Então, boa sugestão aí que vocês colocaram, tá? Tem muitas músicas espíritas que são maravilhosas, também, mesmo que não seja espírita, tem muita música bonita, muita coisa que mexe com o sentimento, que mexe. Aquilo faz a gente se conectar com o sentir. E isso é bom. O que não é bom é cultivar realmente tristeza, é ficar cultivando fossa, né? Aí não é bom, né? Que é diferente de você sentir sentimentos elevados, sublimados, né? Você se conectar com o teu sentimento. Isso é bom, tá? A gente sair da dureza, da indiferença, né? Então isso é bom, tá? O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível, né? O Alexandre falou, né? Ele percebeu que o André Luiz estava notando, ele percebeu, né, que o André Luiz estava notando, era evidente, e aí ele falou: a modificação, evidentemente, é inexprimível, não dá nem para exprimir o quanto diferente é o ambiente de fora do ambiente de dentro, né? Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares, né? Quer dizer, entre uma e outra, há diferenças singulares. Muita diferença. Por isso que evangelho no lar é tão importante. Por isso que hábito de oração é tão importante. Por isso que música elevada é tão importante. Com letras elevadas, bonitas, né? É tão elevado. Até porque isso tudo vai plasmando a atmosfera em que a gente vive. Músicas que induzem apenas a sentimentos de desequilíbrio do sentimento, a paixões desequilibrantes, ou que estimulam sexualmente, né, no campo apenas da libido mesmo, desenfreada, né? Então são coisas que puxam para baixo a vibração, né? Entre outras coisas, né? E músicas que evocam sentimentos mais sublimados nos chamam para cima, nos elevam, sublimam o nosso
sentimento, nossa energia, né? O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas. Olha só, propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Vamos lá? O pensamento elevado, você cultivar pensamento elevado, quando você lê um livro, quando você está estudando coisas elevadas, quando você está, né, mentalizando coisas, paisagens bonitas, né, ambientes iluminados, floridos, né? O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno. Santifica. Quer dizer, purifica, sublima, limpa, harmoniza, né? E possui propriedades elétricas. Olha só, o pensamento elevado possui propriedades elétricas, eletricidade, né? Elétrons, raios, né? Que o homem comum, pessoa que não para estudar isso, que não, né? Está longe de imaginar. Até mesmo estudiosos da Terra, mas que só se voltam para a matéria. Está longe de imaginar o tamanho da importância de um pensamento elevado. Não? Certo. A Sabrina, estudar matéria da escola também é leitura edificante? Sim. Cada coisa no seu nível, né? Às vezes o que a criança pode fazer num dado momento é estudar, aprendendo a disciplinar a mente, aprendendo a fazer a tarefa de casa, aprendendo a ter concentração. Isso é edificante, está edificando os potenciais que ela vai usar a vida toda e além da vida, né? Então é edificante porque edifica, edifício, né, de construção, entendeu? Só que ela pode também ter um momento em que ela faz uma aulinha de evangelização, um momento em que você conta uma historinha de Jesus para ela, um momento em que você exercita a oração com ela, onde ela vai aprendendo a fazer Pai Nosso, vai aprendendo a fazer outras orações, né? Então, a matéria da escola é uma das coisas que ela pode se edificar, né? Mas tem várias outras coisas que você pode incrementar que vão ajudando a permear o pensamento dela, a mente dela, com coisas, com ideais nobres, com sentimentos nobres, tá? Ok? Certo, pessoal? Ok. Preço de Cáritas, né? Maravilhosa, né, Zita? Preço de Cáritas, né? Bem legal, né? Então é isso, né? Nós vamos viver no ambiente que nós criarmos para nós. Então, o conjunto dos nossos hábitos vai dar o padrão mental, vibratório, emocional em que nós vamos viver, né? Então, cada um vive no eixo central das suas próprias criações. Cada um se nutre diariamente, cotidianamente, daquilo que escolhe, daquilo que digere dentro de si, daquilo que lança no seu campo vibratório e daquilo que acompanha a gente para onde a gente vai. Porque o nosso campo vibratório nos acompanha. Para onde a gente vai, a gente leva a nossa energia, né? Tá? E a nossa energia também nos protege onde estivermos, né? Quanto mais fortalecidos nós estivermos pelos bons hábitos, mais nosso campo vibratório vai estar fortalecido. As energias deletérias, você pode até estar num ambiente deletério, você pode estar num ambiente difícil, um ambiente pesado, mas as energias, pelos seus hábitos diários, as energias desse ambiente
elas são dissolvidas pelo seu campo vibratório. Você pode sentir mal-estar, você pode ainda precisar de algumas coisas para melhorar depois. Mas muito dessa energia você nem absorve. Por quê? Porque elas são destruídas pelas suas irradiações. É como se fosse, sabe aquela. A gente vê aqueles filmes de ficção científica, né? As naves que criam em torno de si uma proteção elétrica, né? Que não recebe os bombardeios de fora ali, né? É mais ou menos isso, né? Se a gente está acostumado a irradiar, acender a nossa luz, as energias deletérias elas tentam nos atingir, mas elas são dissolvidas no nosso campo áurico. Entendeu? Certo, pessoal? Ok? Então, já. Vamos lá? É como a atmosfera, né? Pra gente, né? De certo modo, a atmosfera do planeta, né? Ela protege muito o planeta, né? Tem muitos corpos que se dissolvem só de adentrar ali a atmosfera, o impacto, né? Eles se dissolvem, né? Então, não totalmente, mas, né, muito a gente é protegido pela atmosfera, né? Tá? Ok, vamos lá, né? A Rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, dizia aqui o Alexandre, né? Em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Tá vendo o Alexandre falando que ó, a Rua, né? O ambiente da Rua, né? No entanto, é um repositório de vibrações antagônicas. Por quê? Porque é público, né? A gente já falou, todo mundo passa, tem de tudo, dá de tudo, né? Em meio de sombrios materiais psíquicos. Quer dizer, você tem energias psíquicas de todo tipo e perigosas bactérias de variada procedência. Então, aquelas bactérias que foram vistas ali nos corpos das pessoas, né? Na reunião mediúnica, em determinadas regiões que estão sendo mais vampirizadas. O ambiente da rua, nas cidades, é um ambiente onde você acha muitas bactérias, nuvens de bactérias. Alexandre, pelo amor de Deus, então não vou sair na rua mais. Não, pode sair na rua, não tem problema. Mas lembre-se sempre da oração. Lembre-se sempre da fé. Né? Dizem os espíritos que a gente não deve sair da cama sem antes fazer uma prece. A rigor, né? Eles falam assim, a rigor, o ser humano não deveria pôr o pé fora da cama sem antes fazer uma prece. É verdade, né? É verdade, né? Tá certo. Vai que você pisa lá e já escorrega. Então a gente tem que estar, né? Acordou, abriu os olhos, já faz uma prece. Senhor, me ajuda nesse dia, me dê força, me dê discernimento, né? Que eu possa amar, que eu possa ajudar, que eu possa canalizar coisas boas, sintonizar com o amigo espiritual, o espírito protetor, né? Que eu possa fazer boas escolhas. Então, extraordinário. A gente começar o dia à luz da oração e permanecer com a vigilância. Porque não é orar e depois esquecer e sair dando patada e sair brigando, né? Tecendo críticas, né? Despropositadas, né? É orar e lembrar da vigilância. Bom, então vamos lá, vamos vigiar, né? Para manter uma boa atitude mental ao longo do dia. Então, quando a gente faz isso, se prepara para ir para o trabalho, faz uma leiturazinha, um trecho do Evangelho, uma historinha de cunho moral, leia uma página do André Luiz, do Emmanuel, né? Joana de Ângeles, né? Vida Feliz, Minutos de Sabedoria, tal. Você se prepara, então você está ativando o teu campo vibratório.
Você está ao mesmo tempo é, relembrando, de certo modo, as coisas boas que você viveu à noite. Né? Você está fazendo a conexão com as orientações que recebeu na madrugada, coisas boas que você vivenciou, você está fazendo a conexão com a espiritualidade novamente. Né? Então, vai sair na rua, você vai de forma destemida. Não precisa ficar paranoico também, né? Vai sorrindo para o sol, né? Sorrindo para um belo dia que a gente tem. Ou se estiver chovendo, não tem problema também, né? Mas vai de coração aberto, né? Vai para irradiar coisas boas e onde nós estivermos, estaremos protegidos pelo bem que a gente faz, que a gente vive, né? Então não há nada a temer, né? Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Tá? Então não tenhamos receio, né? A gente já está quase terminando aqui, vai continuar o capítulo, mas o capítulo é extenso e nós não vamos terminar hoje, né? Vamos terminar o parágrafo aqui. Então na rua ali, perigosas bactérias. Por isso, inclusive, pessoal, a gente precisa. Tem muita doença de origem transcendente. Muita doença de origem transcendente. Você adoece fisicamente, mas frequentemente por energias que a gente absorveu, por bactérias psíquicas que a gente absorveu na rua, em casa, em qualquer lugar, onde a invigilância, a imprevidência, às vezes a manutenção de pensamentos negativos, sentimentos de mágoa, ressentimento, ódio, raiva, né? Isso abre brechas que a gente acaba absorvendo certas energias de qualquer lugar, né? E aquilo pode se transformar em doenças físicas, às vezes de tratamento difícil, que todos nós estamos sujeitos em determinados momentos da existência, né? Tá, pessoal? Aí continuando, né? Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. Né? Porque a gente estava falando, por que a rua é desse jeito? Por que o ambiente coletivo acaba sendo assim, né? É porque a maioria dos transeuntes, a maioria dos passantes ali, dos caminhantes, seja de carro, seja a pé, lança em circulação, arroja de si, exterioriza para o ambiente, estamos o tempo todo exteriorizando, incessantemente as colônias imensas de micróbios diversos, tanto materiais quanto espirituais, né? Porque onde a gente passa, a gente está também lançando os materiais orgânicos nossos, e vírus, bactérias, né? E a gente está lançando também as nossas bactérias psíquicas, fruto do que a gente tem cultivado, fruto do nosso campo vibratório, que vai ser um campo puro, um hálito puro, límpido, ou vai ser um hálito ruim, espargindo energias ruins, colônias imensas de micróbios diversos. E junto com pensamentos negativos, né? Pensamentos, formas pensamento negativas. Formas pensamento atormentadas. O que é isso, Alexandre? Formas pensamento atormentadas. Quando está você tá muito fixado em determinadas preocupações, né? E os espíritos falam para a gente tomar cuidado com preocupações, né? Preocupações. Porque nos absorve muito. A gente emite energias muito desequilibradas, cultivando preocupações. Lógico que tem preocupações normais do dia a dia, mas a gente leva muito longe as preocupações, se tornam ideias fixas, tormentosas em torno de nós, e aqueles quadros
do que nos preocupa, o medo de acontecer isso, de acontecer aquilo. Ai meu Deus, o que que vai ser? Como é que vai ser? Não sei o quê. Essas formas, pensamento, esses clichês mentais, a pessoa fica lançando em torno de si. São pensamentos negativos. São formas pensamento negativas. Entendeu? Aí que a gente ter fé, ter confiança, né? Ser positivo, acreditar que estamos sempre recebendo auxílio, tentar elevar o pensamento para até facilitar você ter soluções. Porque não adianta a gente se fixar nas preocupações. Você tem que melhorar a vibração para se ligar às soluções que já existem. Existe solução para tudo. Só que às vezes a gente fica tão fixado no problema que a gente dificulta perceber as soluções, tá? Que frequentemente estão bem perto de nós. Era só a gente se desfixar um pouco, elevar um pouco a vibração, que nosso espírito protetor iria nos ajudar, que uma noite de sono iria nos ajudar, que um momento, às vezes até de lazer, um momento de descontração, iria ajudar a gente relaxando, a gente tranquilizando a mente, de repente vem certa solução, de repente vem, né, certa possibilidade que você não estava nem pensando, né? Tá? Então é por isso, né, que os transeuntes, eles costumam, né? Todos nós, se estivermos atormentados dentro de nós, nós estaremos emitindo energias atormentadoras, tá? Por isso que é legal, né? A gente, vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Por isso que é legal, a gente tá cantando, né? Não quer dizer que a gente não tenha problemas, não quer dizer que a gente não tenha coisas a resolver, mas quer dizer que a gente também quer usar recursos para manter uma boa condição, um bom clima interno. Então a gente vai andando, vai cantando, vai pensando coisas boas, vai fazendo uma prece, vai pedindo auxílio, né? Então é melhor do que a gente ficar se atormentando de uma forma improdutiva, porque não produz nada de bom, né? Só de ruim, né? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? Já estamos quase na hora e aí na semana que vem, cenas dos próximos capítulos aí, porque aqui a gente estava só falando do ambiente fora do centro, né? Você vê que a gente só ficou falando, e olha que importante que foi, né? Porque quanta informação, né? Como é complexo tudo, né? É importante estudar, né? Mas aí a gente vai ver as companhias dos encarnados. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver as companhias dos encarnados que estão esperando eles fora do centro. Nós vamos ver na semana que vem, na sexta que vem. Nós vamos ver aí, nós vamos estudar, tá? Então, vai ter estudo na segunda-feira? A princípio vai, tá? Só se eu tiver alguma dificuldade, algum imprevisto aí, alguma coisa que não possa, né? Geralmente é mais, eu não posso mais é por questão de saúde. Às vezes, pessoal, que eu desmarco assim, eu trabalho é o dia inteiro sentado. E tem dia que a gente atende o dia inteirinho. E minha coluna, ela dói muito, sabe? A base da coluna, coisa que eu estou tratando e tal, mas eu sinto muita dor. Tem dia que eu não tenho condição de fazer o estudo, entendeu? Tem dia que eu não tenho condição. Depois, no dia inteiro de trabalho, não dá, tá? Então, eu peço desculpas aí quando a gente falha, mas quando eu falhar, você já sabe que provavelmente é porque eu não tive condição de fazer o estudo, tá? Na medida do possível, a gente tenta mesmo com dor fazer, mas muitas vezes não dá, tá? Então vamos terminar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo novamente a oportunidade que tivemos, que estamos tendo, a grata oportunidade de podermos digerir essa obra, podemos refletir, podemos
elevar o pensamento, tentarmos captar as concepções que os amigos espirituais nos trouxeram, para que esse alimento superior possa produzir em nós as alterações psíquicas, emocionais e até mesmo físicas em nossa existência, para que estejamos mais saudáveis, mais equilibrados, mais conscientes, mais amorosos, mais lúcidos, enxergando a nós, a vida e a todos e a tudo que existe de uma forma positiva, de uma forma coerente, de uma forma clara, de uma forma otimista, nos lembrando que a vida vai nos propiciar tudo aquilo que nós buscarmos de bom. Então, que possamos, Senhor, a cada dia estruturarmos melhor e melhor as nossas buscas. Obrigado por tudo, que assim seja. Então, finalizamos por hoje. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela participação, tá? Pelo carinho de vocês. E a gente tá junto aí na segunda-feira, né? Se Deus quiser, tá bom? Então, um grande abraço e bom descanso para todos aí. Bom final de semana. Até mais.